Tá me ouvindo? Ah, agora sim, né? Eu, di- eu fico sempre esperto ali no volume do microfone. Boa noite para quem está em casa. Mais um episódio do Empreendedor do Interior. Esse é o 34º e que a gente está conduzindo. Já tem um ano e pouco de programa, né? E a gente está preparando uma retrospectiva para comentar sobre esse período. E hoje eu recebo alguém especial aqui, que é o Diego Pastro, né? Chefe assador, né? De exímio vendedor também. E a gente se conheceu num grupo de empresários. Ele tem uma história super legal que ele vai dividir hoje com a gente, né, Diego? Bora bater um papo hoje, né? Contar um pouquinho da minha história, da trajetória e Sim, quem sabe dividir com a galera aí algumas experiências, algumas vivências do que a gente sim, já percorreu aí nessa estrada, né? sim, né? E muita história, né? Apesar de não ser idoso, mas você tem uma bagagem Tô rodado. absurda. Tô rodado. E então a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória profissional do Diego, sobre o lançamento que ele fez, esse relançamento, né, da 1986 Gastronomia, explicar um pouco pra gente e tirar as dúvidas de quem está em casa com um especialista, com um chefe assador, que é o Diego Pastro. E quem está conduzindo os trabalhos aqui é o Diego também, o Diego Souza, que está sempre com a gente aqui. Meu xará, olha lá o É, xará. hoje eu vou falar Diego, aumenta o volume, e o Diego está É. aqui. É isso aí. E então tem dois recados aqui para vocês. E vamos dar o primeiro da Filtratemp, Diego. Então, a Filtratemp é especialista em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo, e com muitas soluções para aquecimento de água para banho e para piscina, principalmente agora na alta temporada, que todo mundo vai para a chácara, vai para o sítio, tem que deixar tudo funcionando. E também sobre o registro de marca agora. A Ercom Marcas, então se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marcas está aqui para garantir que sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Então chama no WhatsApp, faça uma pesquisa para a gente avaliar se é possível registrar sua marca. E temos condições especiais para quem é MEI e pessoa física. É isso, recados dados, né? Então vamos aqui. Pessoal, a gente está transmitindo através do Facebook, do Portal Conecta Nazaré, do YouTube e no Instagram. O Instagram é para chamar o pessoal para assistir em melhor qualidade, tá? Então, se você está acompanhando aí pelo Instagram, no YouTube e no Facebook, a gente consegue transmitir em melhor qualidade. E façam seus comentários, né? Tem duas surpresas aqui. Uma delas é para o chefe Diego. Ô, Deixa eu só louco. conferir se é essa mesmo aqui. Quer dizer que eu É, já cheguei ganhando? é, é um Obrigado, Eric. kitzinho e ainda não teve o sorteio do Corsa, hein? Ó lá, ó lá, ó lá. Essa é a caneca do Ah, empreendedor do interior. me falaram muito dessa caneca, hein? É, Vou deixar ela aqui, ó. e um Obrigado, Eric. kitzinho da Filtratemp, né? Caderninho, Muito né? legal. Caneta, né? Sempre útil. Muito obrigado. Que a gente está preparando um especial para os nossos clientes. E a gente vai sortear esse daqui também, tá? Que é a caneca da Filtratemp, o caderninho, tem chaveiro da Nautilus, hein? Tem chaveiro da Nautilus. Então a gente vai sortear esse aqui também. Basta você interagir, fazer um comentário tanto no Facebook, no Instagram ou no YouTube, que daí a gente vai fazer o sorteio no final, tá? Então façam suas perguntas para o nosso chefe assador. É isso aí. Então vamos lá. Bom, Diego Pastro, primeiro que eu acho curioso, dá sempre a impressão que tá falando errado o seu sobrenome, né? Italiano, né? É Eu, italiano, um sobrenome raro no Brasil, né? sim, Tem uma expressão realmente que não é comum, né? sim, E pra você ter uma ideia, tem uma curiosidade. Eu tenho um tio que trabalhou 45 anos no Citibank, sim. bancário, e todo mundo errava sempre o nome Pastro, né? Resumindo, o apelido dele durante os 45 anos se tornou Pastor. Pastor, Para não errar o R, já ficou como pastor, com né? pastor, né? Mas estou acostumado, pasto, passos, e assim vai, tá tudo certo, mas é pastro. Sempre a gente fica pensando, e ainda tem um acento aqui, ou você Não, não? É mesmo não, desse jeito é mesmo. desse jeito mesmo. Legal. E como que você se apresenta? Quem é o Diego Pastro? Bom, Eric, primeiramente, obrigado pelo convite, Que isso. satisfação gigante estar aqui Sim, contigo.
O Diego, na verdade, ele é um cozinheiro, ele não é um chefe assador, ele Sim, não é um chefe de cozinha. A nossa profissão é cozinheiro. sim, Nós estamos nesse momento como chefe, né? Porque nós sim. estamos liderando uma equipe, liderando um time. Então, você só é chefe quando você lidera algo dentro de uma cozinha, ok? Hum, Então, como se fosse um cargo. exato, É, né? Então, é uma nomenclatura a quem lidera, gere, e executa esse time de cozinha, tá? hum, Eu sou cozinheiro, sou formado em hotelaria, sou hoteleiro de formação. Na hotelaria me aprofundei tanto na gestão hoteleira quanto na gestão da cozinha. Então, é, a minha trajetória na cozinha, ela não começou na panela. Ela sim. começou gerindo a cozinha, gerindo o time. Eu primeiro Você já começou com aprendi, essa parte eu da primeiro gestão. aprendi a gerir a cozinha, o Sim. departamento, o setor, o time, e depois eu me aprofundei na técnica da cozinha, estudando, me capacitando, me especializando. Mas é lógico que eu tenho uma veia muito grande italiana e portuguesa da família em Sim, volta do fogo, em volta da sim. cozinha. Então eu fui criado com avós, tios, tias, primos, sempre na cozinha, né? Nossa confraternização era na cozinha. Então, Hum, cozinheiros de mão cheia, né? Então sempre comi muito bem. Sou neto de açougueiro. hum, O pai do meu pai no Paraná chegou a ter um açougue. O meu pai ainda era criança, adolescente, quando é o mesmo. meu avô teve açougue. Mais precisamente na cidade de Umuarama, no Paraná. Ah, que legal. O pai da minha É, família mora lá ah, ainda. é? É, Então, a Umuarama, família do meu Maringá. pai é toda do Paraná, né? Sim. E a família da minha mãe é aqui do interior de São Paulo, de Martinópolis. É uma Hum, cidade ali próxima a Presidente Prudente, bem quente, né? é, a família da minha mãe também. São É, Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. É, Então é uma região que também teve ali nas suas raízes, né? Pela família, a característica de sempre cozinhar muito, tem aquela questão, obviamente, da mulher, né? sim. Dominar realmente o cuidado da casa, né? Então, a gente foi criado dessa forma, só que nós temos uma curiosidade na família, né? Praticamente todos os homens Caramba, que cozinham legal. muito bem. Então, eu acho que isso tudo fez com que também me impulsionasse, né? A vivenciar aquela paixão que eu sempre tive desde pequeno, que eu vivia ali com os meus pais, com meus avós, né? Então foi algo, de certa forma, natural, né? Sim, sim. É, você não tinha essa ideia de seguir para isso no começo? Quando a gente fala assim, essa tradição vem da família. A gente conheci, convivi com algumas pessoas de famílias portuguesas, italianas, e tem muito essa tradição de se reunir ao redor da mesa, Falar alto, falar alto. gesticular, mãozinha, segura a mãozinha, né? Exatamente. E, e faz aquela ceia sem pressa, todo mundo Sim. come, conversa É um dia de ceia. e é um dia de ceia. E, só que você via alguma profissão ali? Ou você Não, viu? na verdade sempre foi um prazer, né? Sim, Então eu via sempre o prazer. Eu sou uma pessoa que eu sou muito família, né? Eu sim, valorizo muito o ambiente familiar, a questão familiar. sim. Eu fui criado muito ao redor da família. Meus pais sempre ensinaram e fizeram com que a gente tivesse realmente uma vivência familiar, né? E isso foi uma coisa que foi meio que infiltrando dentro de mim, né? E Sim. acalorando. Eu falo que é coisa de alma, né? São coisas de gerações que na hora que Sim. você começa a estudar um pouquinho mais, você começa a entender da onde você veio no mundo, né? É, Você começa a como você entender, se encaixa faz nesse. sentido total, Sim, até o meu âmbito comercial, né? Se eu puxar lá sim. atrás, o meu avô materno foi vendedor a vida inteira, É mesmo. representante comercial. Então, você começa a ver a ligação toda aí, né? Que legal, né? E essa parte dessa parte dessa. Em que momento que você falou assim, ó, acho que eu vou ter que seguir nessa parte que você começou com a hotelaria, né? Sim. E com essa é a sua formação inicial e você se identificava ali porque tem muito do evento, tem muito da cozinha nessa questão fora de horário, a demanda alta, né? São É. coisas muito ligadas, A né? hotelaria, na verdade, ela sempre teve um status glamouroso, né? Sim, Por quê? Justamente por conta de oferecer em um serviço hoteleiro uma experiência de surpresa e de encantamento para o cliente. E sim, isso sempre pegou em mim, né? sim.
é uma coisa que eu sempre admirei, assim. Eu sempre fiquei boba a formalidade, a etiqueta, Sim, a forma de atender, a forma de falar, a expressão, a conduta. Então, isso tudo foi o que foi o primeiro chamariz na hotelaria. Meu pai fez com que a gente vivenciasse muito viagens, né? que legal. Independentemente da distância, nem que fosse um bate e volta ali, o Sim, meu pai fez com que nós tivéssemos isso na infância. que legal. Então a gente acabou também vivendo na infância em alguns hotéis, né? Ao Sim, longo dessas viagens. Então tudo isso sempre me encantou. Então a hotelaria, o turismo, veio disso, né? Minha primeira formação foi turismo. No segundo ano de turismo você tinha que escolher aonde você ia se especializar e me especializei em hotelaria. Me formei em hotelaria e aí na hotelaria eu vi o berço, né? Da sim, gastronomia ali. Porque os principais. Na verdade, a gastronomia, há estudos que o primeiro restaurante que tem indício de início no mundo veio das antigas hospedarias, né? Dos sim. antigos hotéis, aquele lugar onde os viajantes paravam para pernoitar, tomar um banho, Ah, e ali tinha alguém para cozinhar. Então, sim. há estudos que dizem que realmente o berço da gastronomia vem da hotelaria. Por Caramba, isso que legal. que geralmente os grandes hotéis possuem uma gastronomia premiada, uma gastronomia Sim. referência. Aqui na região, por exemplo, nós temos alguns, né? Até porque a hotelaria não é o dia a dia, né? Então é que nem você falou, ele tem que pegar aquela experiência naquele período que ele está ali, né? Exato. Não é o dia a dia. Eu sempre gostei do ramo de hotelaria, apesar de não ter ido para ele. Como eu cresci em Guarulhos, parte da minha juventude, alguns foram para a base aérea, foram para o militar, outros foram para o aeroporto, outros para os hotéis. Sim. Porque é uma parte muito forte. E sempre houve esse encantamento. Eu fui ficar em hotel já. Primeira vez que eu fiquei numa colônia de férias, né? Na praia, quando eu fui. E eu adorava aquilo, eu adorava. Antigamente tinha muita colônia, Tinha né? muita colônia, né? Isso que eu achava curioso. Hoje só vinculados a sindicatos, alguma coisa, mas antes tinha muita colônia de Exato. férias, né? Exato. E eu gostava muito daquilo, tudo muito grande, tudo muito, sabe, muitos quartos, o restaurante muito A grande. Eu sempre. grandeza, né? É o que eu falei pra você. Muito. Existe um glamour ali, né? Exatamente. E eu acho que a hotelaria acabou me despertando outras situações, né? Então, primeiro esse encantamento é, do que é o hotel, de você vivenciar o hotel Sim, e proporcionar, às vezes, para aquele hóspede uma coisa que ele não vivencia no dia a dia. Então, para ele desligar das grandes cidades, desligar da rotina dele e sim, poder ter uma experiência diferente ali. E aí você falou assim pra mim, a hotelaria hoje não é do dia a dia. Hoje, se a gente for ver, a hotelaria hoje ela só se perpetua se ela tiver, por exemplo, um serviço muito forte hoje voltado para o corporativo. ah, sim, Porque só o lazer, só o esporádico não sustenta hoje a sim. dimensão de uma estrutura, né, de um hotel, né? E essa parte corporativa é algo realmente que faz muita diferença, Sim. seja para um treinamento, para uma reunião, para uma convenção, né? E é uma coisa que ficou muito em falta na época da pandemia, né? Porque não é a mesma coisa você reunir um time. Eu trabalhei na associação comercial e eu achava muito legal que tinha um dia que, eu não lembro, é como eles tinham um nome, mas era tipo um dia de treinamento. Então pegava você da uma unidade de tal lugar, de outra unidade, juntava ali naquele dia e você só fazia treinamentos, dinâmicas, Mas dentro da conversa empresa ou fora? fora da Fora empresa, da né? empresa, é isso aí. Fora da empresa. E a gente fazia isso num hotel, numa pousada, alguma coisa assim. E era muito legal, porque é igual confraternização. Esse dia, Diego, a gente tava brincando lá na confraternização da Filtratemp, né? Ah, vai fazer num sábado? Não, você tem que fazer durante o dia. Tem que fazer durante a semana, né? Vamos desligar o que tem que ser desligado do ano, né? Exatamente. Comemorar do ano. Exatamente. Então, em alguns lugares que eu fui, eu fiquei encantado. Tem um deles que foi o Maxud Plaza, né? Que era Nossa, um ícone, né, hotel da hotelaria. tradicionalíssimo, histórico de São Paulo. E eu fiquei apaixonado, né? A gente fez o evento lá. E olha que a gente foi para uma sala, né? Pra uma parte bem mais reservada, mas só aquele hall dele lá, que de você olhar por dentro do hotel, era magnífico, né? Sim. E sempre fui encantado. Tanto é que eu fiquei em hotéis muito daqueles clássicos, né? Quando eu vou viajar com a minha esposa. Te falei do Castelo Inn, né? Que Isso. Nacional Em Inn Campo Jordão. agora, Campo de Jordão. Sim. Mas um dos que mais me pegou foi o Palace Hotel de Poços de Caldas, que é um hotel de 1930, 31, se eu não me engano. E ele envelheceu muito bem. Então, ou seja, se mantiveram, conservaram muito bem. Então, tem uma estrutura muito original.
E fiquei, Mérito da gestão, né? nossa, e aí, tanto é que eventos corporativos, porque Poços de Caldas ele é uma referência histórica, né? Ele está bem no meio da cidade, bem na praça Bem principal, localizado, né? bem localizado. Tem uma referência histórica desde a época daquele turismo de saúde, por causa das águas Sim. termais. Foi um local que Getúlio Vargas se hospedou, tem um monte de coisa. E é cenário de filmes e novelas, né? Então, Uhum. o local em si já tem muita história, né? Sim, E já tem muita atração ali só nele, né? só nele. Então, você participar disso é muito legal. Deixa eu só acompanhar aqui o pessoal que está assistindo a gente, né? Tem algumas pessoas que estão acompanhando. O pessoal está gostando bastante de acompanhar pelo YouTube, porque não precisa de cadastro, né, Diego? É só clicar e não precisa ter conta. Um deles é o Thiago Grassi, nosso parceiro, que está sempre com a Ô, gente lá no Tiagão, evento. Tiagão ficou mais novo ontem. Ah, foi aniversário É, dele. tá mais jovem. Tá mais jovem. A barba dele envelhece ele, aquela barbicha dele lá. Beto Xodó, ele falou boa noite. É, prazer estar na live com vocês. Altair Dias, esse é fera, Masterchef. Ele O colocou. Altair tava com a gente, trabalhou, fez parte do meu time, era um dos garçons do lançamento. Ah, que legal, É, que legal. prazer, Altair, boa noite, amigo. É mesmo, por que que você não tava no Masterchef Profissionais, hein? Diego, é Então, mesmo, né? uma boa pergunta, né? Já me falaram várias vezes isso. Por que que você não É, entra num programa? sim, Eric, assim, a gente conhece um pouquinho do que é uma cozinha. sim, E a gente sabe que ali é um reality, é um show, sim, voltado, obviamente, para engajar a audiência, claro, né? sim, Eu não acredito muito no formato, certo. certo? Então, por isso é uma coisa que eu não me vejo. Eu acho que Eu- como eu vim muito da gestão da cozinha para depois ir para as panelas, sim, é, eu vejo com o olhar de gestor. E aí o sim, olhar de gestor eu não compactuo com o formato, nada contra, ok? sim. Mas eu não me É um vejo numa entretenimento. competição. Exato. Eu, me- É, eu assisto, tá? Sou sim. degustador desses programas, tá? Alguns formatos gosto mais, outros menos. Mas é uma dinâmica que eu não acredito e eu não me vejo inserido nisso. É que nem Então, você falou, é um show, né? exato. É feito, inclusive, tudo ali é meio provocado justamente para ser Óbvio entretenimento, que né? tem, principalmente o formato do profissionais, né? Edição profissionais, ali tem muita gente muito boa, né? Sim. Inclusive pessoas que, infelizmente, não ganham porque só pode ganhar um, né? Sim. Mas eu admiro quem tem essa dedicação voltada para isso, assim. Não, uma coisa que eu gostei bastante foi do Hell's Kitchen com o Bertolazzi. Sim, Lá eu acho que reproduzia um pouco mais essa dinâmica. Ele tinha que criar o menu, servir para aquelas pessoas que estavam ali, sim. né? E sabe que eu acho que uma coisa que mudou bastante, não sei se por conta do MasterChef, mas eu acho que democratizou um pouco mais isso, né? Porque eu acho que a alta gastronomia acabou muito distante do público normal, né? Então, eu acho que, inclusive, teve uma brincadeira, né? O Diego deve lembrar disso, do cara pegar um arroz com feijão e desenhar o caldo do feijão, fazer essas coisas assim. Eu acho que teve um interesse maior da população Então, simples, né? vamos lá. Às vezes você ouve amigos na rua, pessoas falarem, né? Ah, eu não sei cozinhar nada. Talvez não saiba, porque não tem o interesse despertado nele ali. Sim, Mas na necessidade, que se chama sim. fome, É, né? Você arrisca qualquer coisa. Então eu brinco que todo mundo é cozinheiro. E realmente, eu acho que esse formato dos realities que vieram, a onda da gourmetização, existe o acesso, a velocidade de acesso de informações que nós temos hoje, né? A gente tem muita facilidade em conduzir qualquer situação, até quem nunca cozinhou, né? Então, sim, de arriscar uma receita, por exemplo, porque tem informação para todo lado, sim. vídeos, tem Vídeos. tutoriais, enfim, tem cursos online, e-books, então dá para todo mundo arriscar, né? E esse movimento eu acredito que tenha sido realmente muito importante, Eric, porque fez com que a população tivesse acesso a coisas que ela não tinha antes, né? Sim, Então, o prato bonito, ok, o prato bonito, mas como que se monta um prato bonito? sim, Existe uma técnica para isso. E, obviamente, você leva para a população, para dona de casa, para a família,
arriscar alguma coisa no final de semana, arriscar às vezes para fazer um jantar pro filho, pra filha, né? Um pai que às vezes nunca vai pra cozinha, mas no final de semana ele arrisca fazer uma graça. E aí, nessa história toda, nesse movimento todo da gourmetização, faz com que todo mundo tenha em algum momento uma brincadeira na cozinha, ou seja um ambiente interativo, seja realmente um ambiente de confraternização e de alegria, né? De piada, de gozação, de brincadeira. O cara que erra no ponto do churrasco, né? O cunhado que erra, que fura a linguiça, não é assim? Sim. Que todo mundo brinca. São coisas que a gente vivencia desde pequeno e com essa onda toda faz com que as pessoas também mudem ou abram a cabeça para tentar, pelo menos, né? E se divertir com o processo, igual você Exato, citou, né? Ah, exato, vou fazer uma receita com a minha esposa, vou inventar alguma exato, coisa, né? exato, Alguma exato. coisa que eu vi, né? Aí tem o efeito colateral da gourmetização, né? Que eu acho que vale a pena pontuar, que é o que a gente vive hoje. Hoje, qualquer universitário se forma e ele acha que ele é chefe de cozinha, que ele vai Sim. liderar qualquer equipe, que ele está preparado e capacitado para isso. E não é uma verdade, né? Então, eu Sim. repito, você se formou em gastronomia, primeiro você vai se formar como cozinheiro. Quando você Sim. estiver pronto como cozinheiro, aí você vai se especializar, se qualificar para ter condições um dia de chefiar uma cozinha, chefiar um time, né? Tem um filme, o Diego é difícil conversar com ele que você vai espalhando demais, por isso tem que ter um roteiro, Exato. né? Mas tem aquele filme Fome de Sucesso, que eu vejo muito bem como ele faz disso, né? Que é aquele filme coreano lá. Sim. E tem uma especialidade em fritura, né? Ela faz aquilo muito bem. E aí chega uma hora que ela chega pra ele e fala: Ah, tem alguma coisa pra fazer? Ah, tem. Lavar os pratos, tirar o lixo. Não, eu sou sous-chefe e tal. E aí tem um auxiliar que tá lá cortando, picando os alimentos. Ele falou: Então vai lá, pica lá os alimentos, né? E ela começa a fazer devagar, tenta fazer rápido, não consegue, né? Falou: Você não serve nem pra cortar os alimentos. Ah, E o Jacan que fala isso, que a cozinha é ditadura, não é democracia, né? Ele fala: exato. Tem uma hierarquia clara. E é igual você falou, as pessoas romantizam, né? Mas é um ambiente hostil ali, né? Naquele dia a dia, né? Naquele. E hoje, por conta dessa gourmetização, existe um status muito grande, existe um ego muito grande. Então, hoje todo mundo acha que é chefe. E não Sim. é assim, né? Às vezes você pega uma pessoa dentro da tua cozinha, não, porque eu cozinho, porque eu faço isso, e aí você entrevista e vê o currículo, conversa com a pessoa, tem experiências ali das mais variadas. Na hora que ele pega na faca, você já sabe se ele é bom ou não é. Né? É engraçado isso. Da forma que corta, da forma que pega na faca, você já percebe se realmente tem habilidade, se tem essa história toda, essa bagagem toda ou não. E uma coisa curiosa, nesse próprio filme Fome de Sucesso, ele faz isso. Ele manda fazer um arroz frito e ela pega um arroz que estava lá já cozido, já estava de outro dia, e fez aquilo porque ela sabia que ia ficaria da melhor maneira. E o outro chefe faz exatamente o que você falou, faz aquela gourmetização. Cara, eu pedi um arroz frito. Não, Exato. eu acho que tem gente que precisa fazer o básico O muito bem simples. feito, simples, bem feito, do que inventar Saber muito, que tem né? muita gente que sabe fazer arroz. Você É? pega muito cozinheiro que não sabe fazer arroz. Então, era uma E é o coisa que básico. era o básico, né? O pessoal está comentando bastante aqui. Gustavo Teixeira Gustavão, falou, parceiro, fez aniversário essa semana também. falou Novembro grande, tem aniversariante, hein? grande Diego, abraço, meu amigão, sucesso. O, aqui o Walter Bonani, que é o nosso Ó, Valtão. amigo, ele falou: Degustar os pratos do Diego é reviver experiências de dias das nossas famílias de origem, Pô, que né? honra, né, Valtão? Esse Obrigado. Bonani também sobrenome Esse é o rei, hein? Esse é o rei do network, esse nosso amigo. é, ele falou assim que é o Beto Xodá. Ele falou: Boa noite, meu nome é Roberto, de Atibaia, e tive a honra de conhecer o chefe Diego e gostaria de saber qual foi o maior desafio que ele passou na cozinha, na liderança. Eu acho que só para fazer uma introdução, como a gente está falando, é um local de que a liderança tem que ser muito forte, sem questionamentos, né? O local, né? O ambiente para fazer isso, né? E tem que simplesmente seguir, né? É uma coisa que eu vi, não convivi com cozinhas profissionais, mas colegas que trabalham sempre falaram isso e tem a vantagem e a desvantagem. A vantagem é que você não vê o tempo passar, né? Que passa muito rápido. E a desvantagem é que te esgota muito, né? Queria que você falasse pra gente sobre essa. Cozinha é disciplina, Eric. É disciplina, é Sim, rigidez. Você falou do militar? sim, É isso. Eu brinco que a cozinha ela não aceita erro. A cozinha ela é igual à aviação. sim, A probabilidade de erro ela tem que ser sempre a menor possível.
Porque se Sim. você deixar esse lastro muito alto na tua operação da cozinha, através do alimento você pode matar uma pessoa. Sim. Então, por isso que a pressão é tão grande, por isso que a cobrança é tão grande, por isso que a disciplina é tão grande. Eu falo que você ser bom é fácil, o problema é se manter É. bom, né? Então, eu acho Se que o acertar maior, uma vez, né? eu acho que o desafio, né, respondendo é esse, é você gerir pessoas e o principal, né, manter esse time o tempo todo motivado. E aí é gestão, aí é o carinho, é o abraço quando tem que dar, e é Sim. a porrada no bom sentido quando tem que dar também, porque é um lugar que não permite erro. E eu acho que deve ser uma satisfação também, né, ao fim de um trabalho feito, né, realizado, igual o que vocês fizeram lá no Roga Village, né, deve ser uma sensação de dever cumprido muito boa também, né? É. É, Eu acho que a melhor sensação para o cozinheiro é quando você tira um sorriso, né? sim. Então, quantas vezes eu vi com outros chefes que eu trabalhei, né? Outros líderes que eu tive, a alegria daquele chefe olhando pela janelinha da cozinha o público, né? Sim. E vendo ali no salão a mesa que acabou de receber o prato e a pessoa deu a primeira, a segunda garfada e a pessoa soltar um sorriso, É, interagir com as outras pessoas. Então, desculpa a expressão da palavra, mas resumindo, eu sim. sou bem figurativo no que eu falo em alguns momentos, mas a melhor coisa de um cozinheiro é ver o seu cliente tendo orgasmos estomacais, né? Aquele Sim, prazer, realmente aquela aquele reação ápice. espontânea, né? De alegria, de satisfação, de realmente tá acontecendo ali naquele momento um auge ou uma lembrança do passado ou um momento único que ele nunca viveu. Eu concordo plenamente. Eu fui com a minha esposa, que nem eu te falei lá do Hits Lagoa da Anta, em Maceió, e lá tem um restaurante lá embaixo, né? E aí eu dei um exemplo. Foi bom essa parte, essa gourmetização, se eu acho que tem uma parte boa, é o fato das pessoas ficarem mais curiosas, acho que Sim, valorizarem mais sim, esse, esse trabalho mais requintado, não só comer por comer. Inclusive, até no filme Estômago ele fala isso, né? Até na cadeia eles criam algo melhor para digerir. E lá a gente foi experimentar uma coisa que eu não tinha comido ainda. Era uma espécie de panceta com uma geleia de goiaba com pimenta, uma coisa assim. Nossa, aquilo ali, minha esposa falou que só faltava vontade de chorar de tão inusitado, porque eu cresci numa cozinha muito nordestina dos meus pais e não tem o agridoce, não uma tem cozinha quente, né? não tem misturar o doce com salgado, não é uma coisa. O crime que tem, né, Diego, é uma banana na farofa, uma coisa assim que já, já é a morte pra gente. Então, a gente fica um pouco mais aberto a experimentar essas coisas novas e se surpreender, né? Você se permitir se Sim, surpreender, né, como isso. mistura de sabores, texturas e Isso. cores, né? E fiquei maravilhado, assim, aquilo foi algo realmente que valeu cada centavo, sabe? Uma Aquela grande experiência. referência hoje na gastronomia, né, já há muitos anos, mas que conseguiu mudar um pouco essa figura Sim, da culinária nordestina e gourmetizar ela e trazer realmente essa experiência diferente, é uma grande referência nossa hoje, que é o Rodrigo do Mocotó, né? O Rodrigo sim, é um cara que ele fez esse trabalho, ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, chefe brasileiro, sim. muito competente, e fez esse trabalho da tradição da família ser transformada numa experiência diferente em se apreciar a culinária nordestina. E ele conseguiu dar muita voz para não experiência, porque ele fez algo de maneira convicta, né? Sim, Mas não é não uma cobaia, mas ele fez de forma muito convicto e ganhou uma grande repercussão. Foi uma coisa é muito, muito bom. Hoje muito, é um lugar que é destino, né, ao sim, turista e à população de São Paulo, por exemplo, ou quem vem de fora para São Paulo. com certeza. Aqui o Hernani Barbosa, Hernani que acompanha nosso trabalho também, ele perguntou quando que você vai. Ele fez uma pergunta e eu vou traduzir um pouco. Ele perguntou se você já teve um ponto físico ou você tem intenção de abrir esse ponto físico. Já, É. já, eu empreendo desde meus 18 anos. Aos 18 anos eu tive uma empresa de eventos, Ah, né? cara.
E aí eu sabia fazer evento, mas não sabia administrar o dinheiro do evento, né? Sim. Então, em 2 anos eu quebrei as pernas, né? É, né? É, menino, não tinha maturidade Sim. financeira, maturidade de gestão, né? Mas Mas eu já já enxergou lá a oportunidade. já. Não, eu sempre fui meio atirado, Eric. Sempre fui desbravador. Aonde tá o que ninguém faz? É nessa linha que eu vou seguir. Eu tenho Sim. isso dentro de mim. A 1986 Gastronomia, que depois a gente vai falar um pouquinho dela, Sim. é a empresa que eu mais uma vez estou colocando um marco de inovação, né, dentro do mercado de buffet, de caterings. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa identidade, sobre esse conceito. Sim. Mas eu já tive hamburgueria, já tive bar, já tive restaurante. Já quebrei, já dei certo, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro. Já tive É. sócio, já não tive. Eric, já vivi um pouquinho. Então, quando eu brinco com você que tô meio velho aí, é porque já apanhei bastante. Querer. E eu imagino que tem a vantagem e a desvantagem. Hoje não está no seu radar esse espaço fixo. Sempre teve, Sempre teve? sempre teve. Eu ainda tenho muita coisa aqui dentro de mim para realizar, que eu tenho vontade de realizar. Mas hoje, de uma forma mais madura, de uma forma Sim. mais consciente, de uma visão Mais de planejado, né? gestão, né? O gestor que hoje eu sou, que eu me tornei, a cabeça, a mentalidade que eu tenho, as responsabilidades que a gente tem, que quando a gente tinha 18 anos nós não tínhamos, Sim. né? Você reflete e você estuda muito bem o projeto para ver se é o momento ou não. Então, assim, existem projetos na gaveta. Sim. E eu pretendo futuramente empreender mais um pouco na região, nesse meio de gastronômico, com certeza. Que legal. É, aí o Tula Moraes, que acompanha a gente aqui também, ele está desejando boa noite. E Júlio César Almeida também está desejando boa noite. Ele falou, ó, tô aqui também, Diegão, Boa tá? noite, Então, o turma. pessoal O te Julião, acompanhando, né? Julião, beach tênis. É a Ah, turma do beach. turma do beach tênis. É, Boa. E uma coisa que eu acho legal, né, a gente ter essa essa vivência, né, que nem você mesmo falou, tem coisa que a gente teve que viver, não tem como você pular, né? Então, hoje você é quem é, você tem essa experiência justamente por esses tropeços, né? E uma coisa que eu acho curioso aqui, se tem alguma coisa que você, inclusive a gente colocou algum prato, alguma lembrança assim que você tem da infância que você sempre carrega, né? Que você sempre putz, tenho gosta. tantos pratos da infância que eu É, sempre carrego, mas vou dar um exemplo. Hoje eu tive a oportunidade, por conta de um problema a ser resolvido, eu tive que ir para São Paulo e eu passei na casa da minha mãe. sim, E, putz, depois que a gente cresce, que a gente sim, sente realmente a falta, né? sim. E aí eu, sem pretensão, fui lá pra resolver. Minha mãe falou: Ó, acabei de fazer o almoço. Aí tinha um feijão cozidinho, um arroz feito na hora. Ela tinha acabado de fazer uma costelinha suína só fritinha, assim, bem sequinha, mas desmanchando na panela. Sim. E uma salada simples, de alface, tomate e cebola. É. E aí abro a panela, mandioca cozida, que eu adoro. Eu falei, mãe, vou ter que almoçar, né? Ela falou, não, É. filho, senta aí, almoça. Então, assim, a costelinha é uma coisa que eu venho da minha avó materna, né? Da mãe da Sim. minha mãe. Mas se você perguntar, Diego, qual que é teu prato predileto? Arroz, feijão, bife, batata frita e salada. É Caramba. isso. Um bife acebolado, por favor. Eu E se também. tiver um bônus de um ovinho frito com gema mole, aí eu fico feliz Fechou. demais. Fechou. A gente, como lida muito com cozinha, Eric, a gente prova a comida o tempo todo. Só que o cheiro, a pressão, a responsabilidade faz com que a gente trave o estômago muitas vezes na cozinha. Então, às vezes a gente passa dias cozinhando e a gente não consegue de fato fazer uma refeição, sentar e fazer uma refeição. Sim. E Apreciar. não tem nem estômago para isso, não tem nem apetite para isso, por conta de tanto provar do cheiro, do aroma e da loucura mesmo, né? São às vezes 12, 14, 16 horas de cozinha. A pessoa fala assim: "Ah, o restaurante abriu pro almoço", mas às vezes tem gente 7 horas da manhã cozinhando, tem gente que ficou a madrugada toda cozinhando. Então, Sim. é uma carga horária, é uma atuação pesada, né? Sim. Escala pesada, é tudo muito pesado. E a gente proporciona, na verdade, o prazer enquanto as pessoas. A gente está trabalhando enquanto as pessoas querem realmente o lazer, né? Sim. Então a gente proporciona isso ali. Então, o que que eu vejo da cozinha com relação a comer? Às vezes eu estou fazendo um evento de carne, eu não aguento mais ver carne na minha frente. Eu chego em casa, eu faço um ovo, faço um arroz com ovo. Sim. Ou eu vi carne o dia inteiro, então agora eu vou no frango. Entendeu? Tem muito disso, né? Mas Sim. assim, eu gosto de comer
as comidas que me encantam no meu dia a dia é a comida simples. É Sim, lógico que a gente gosta de comer e ter experiências hoje diversas, né? Por conta da sim. profissão. Mas eu gosto do simples. O simples bem feito, ele é pra mim alta gastronomia. Que legal, que legal. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida. O Diego também acompanhou aqui. A gente trouxe o Marco Varela, que é um espanhol do El Tarro, né? Meu tá. E uma Marcão, curiosidade, uma meu curiosidade que. fornecedor de nacho. Quando eu Ah, é? preciso, é ele que me fornece. Né, e ele é muito legal, ele tem muito essa relação com a cozinha, apesar de não ter sido a profissão dele, né? E aí uma coisa que eu fiquei curioso dele, e eu também pergunto a mesma coisa. É, você falou de você trabalhar muito tempo com a comida, ficar o dia inteiro ali sentindo aquele cheiro. E é uma coisa que quando eu tô com fome, é gostoso. Agora, se eu acabei de comer, é pior pra mim, me enjoa. E você trabalha com fome ou não? Ou você come ali e você Não, fica eu satisfeito? geralmente trabalho com fome, até para você ter realmente o sensorial palatável, né? Sim, O olfativo, você tem essa situação toda ali. sim, Mas é o que eu te falei, te trava que você não consegue comer. Você sim. sentar e fazer a refeição, não. Mas eu acho que é importante você estar de estômago vazio, porque eu acho que a tua sensibilidade ali no fino da Sim. cozinha sendo orquestrada, ela potencializa. Tá mais afinado ali, né? Exato. E uma parte curiosa, né? Você tem essa especialidade nesses assados, né? Por que que você foi se especializando nessa parte, né? Vamos lá. Quando eu me formei em gastronomia e comecei a realmente aprofundar ali a minha profissão voltada para a cozinha, Sim, alguns frigoríficos que trabalham com carne de qualidade começaram um movimento no Brasil. Isso estou falando de 15 anos atrás, tá? é, Muito voltado para carne de qualidade, né? Na evolução da genética, na evolução da produção, do manejo, do tratamento, da alimentação, da tecnologia voltada para qualificar melhor o produto. E aí certo. esses frigoríficos começaram a procurar pessoas capacitadas em traduzir essa qualidade para o cliente. Sim, Então, era uma quebra de paradigma ali, era uma sim, quebra de cultura do simplesmente do barato, ou carne de primeira, carne de segunda, carne que não é sim, valorizada, e aí picanha, alcatra, fraldinha, o cupim, eram as carnes que o pessoal queria, mas o restante ninguém quer. E tem certo, um animal inteiro ali, né? Então, primeiro tem a questão do respeito do animal, da valorização, do aproveitamento 100% do animal. certo. E esses frigoríficos precisavam de pessoas técnicas com habilidade de linguagem de cozinha para poder replicar para outros chefes de cozinha, para outros donos de restaurantes, que existem outros cortes que também podem dar valor ao prato, ao cardápio dele. E aí eu fui contratado por um frigorífico de Pirassununga, existe até hoje, que é um dos pioneiros em trazer a genética Angus para o Brasil, para incrementar o time comercial. Hum, Então, a minha habilidade comercial, ela começou por conta da cozinha e o meu conhecimento de cozinha me impulsionou às vendas. Você misturou bem, ele casou bem as duas Então, a coisas. minha técnica da cozinha fez com que eu tivesse uma linguagem, uma facilidade de venda. Sim, E aí, obviamente, o resultado de venda, por ter uma linguagem técnica, por saber sugerir, por saber fazer o prato, eu conseguia, obviamente, é, alavancar os meus resultados como vendedor e aí eu fui crescendo na carreira comercial. então você tinha as duas coisas. Você tinha essa habilidade comercial e tinha um domínio técnico, né, Sim, sobre aquele produto, sim. né? Não só um texto decorado, né? Não, e Você não é, tinha Eric, experiência, é o né? que a gente conversa muito, né? Repetição gera perfeição, não é isso? É um ditado japonês que fala isso. Sim, Repetição gera perfeição. Então, nasceu sabendo. Eu até acredito que existem talentos que nascem com o dom. sim. Mas também, se ele não praticar o dom, Não, ele nunca vai ser o talento que ele é, entendeu? sim, Então, a gente não nasce sabendo, a gente vai conhecendo. O comercial eu aprendi na raça, batendo na porta, oferecendo a carne. Ah, não, o dono não quer te atender agora, o dono não tá. Aí você olhava pro fundo do salão, você viu o dono lá sentado, sim. né, mas não querendo te atender. Então,
você criar habilidades de relacionamento para você se tornar um vendedor realmente de alta performance. E aí você pega a situação da cozinha, que me deu um grande subsídio ali para eu poder perpetuar Caramba, na que minha legal. atuação. E aí, deste frigorífico, eu comecei a ser convidado por outros frigoríficos para desempenhar o mesmo trabalho que eu tinha desempenhado nele. E aí eu fui crescendo, né? De vendedor para coordenador, supervisor, gerente, até me tornar diretor comercial. Carreira essa que eu, pelo menos, pausei por um tempo. Sim, Agora, recentemente, faz tá completando 4 meses aí, que que eu legal. passei o último bastão como diretor comercial aí. Que legal. E é uma coisa que você vira um especialista naquilo, né? Porque você tem a parte da gastronomia que está com você, tem a especialidade na carne especificamente, e misturado com vendas, né? Esse vendedor com essa capacidade técnica É raro. é raro, né? É É raro raro. ter no mercado e eu acho que o grande ponto é você formar um time de vendedores que Sim, tenham essa habilidade. Tanto é que a maioria dos frigoríficos hoje que tem esse nicho de mercado, que é o mercado premium, o mercado de carne de qualidade, o que eles têm mais feito é investimento em capacitação e treinamento de pessoas sim, que não têm conhecimento técnico em cozinha e nem em carne, sim. e preparando esse profissional para que ele tenha uma atuação consultiva, né? Para que ele seja um Sim. especialista, ele seja um consultor de negócios, não simplesmente um tirador de pedido. E uma curva de aprendizado é longa, né? Sim, Para poder chegar nesse ponto, né? sim, Que sim, legal. sim. Eu tenho algumas perguntas aqui, né? É, é, ele, ele falou assim que qual cozinha se adaptou melhor ao Brasil? Que você acha a italiana, japonesa, alemã, portuguesa? O que você acha que mais Eu acho se que adaptou? não, acho que todas se adaptaram até porque o Brasil foi um berço, né, de realmente abrir portas para tudo isso, né? Então, da mesma forma que a gente tem hoje um mix, uma mistura tão grande do povo, a gente tem da cultura e a gente tem da gastronomia, né? Certo. Eh, eu acho que tem algumas culinárias que elas acabam caindo mais no agrado do brasileiro do que outras. Mas o Brasil hoje, na verdade, ele é uma referência mundial em gastronomia Sim. mundial, É, né? Você encontra de tudo. Você pega São Paulo hoje, você vai na capital. São Paulo hoje é um destino gastronômico, né? é, As pessoas vão para São Paulo para se alimentar, para viver culinárias e experiências que não tem. Então, eu acredito que algumas culinárias se adaptam mais ao paladar, à raiz do brasileiro, né? Então, a gente falou aí da culinária nordestina, né? sim. Pô, por que da culinária nordestina? Porque existe uma raiz ali, existe uma predominância do passado que fez com que Sim. aqueles ingredientes locais, né? Clima, tudo aquilo tivesse algo favorável, né? No que tange a ter aquela cultura de paladar. Sim. Assim como o Sul, próximo à Argentina, próximo ao Uruguai, acaba tendo muito ali influência da cozinha campeira, né? Sim. Aí interior paulista, os bandeirantes, né? A comida tropeira, né? E a comida caipira. Então, Caipira. é tudo origem nossa, né? Tudo veio dos imigrantes e aqui, com o crescimento, com o desenvolvimento e até a colonização do Brasil, acabou surgindo o nosso DNA, nossa identidade. Tanto é que, se você pegar e comparar, a gastronomia italiana, ela é rica? Eu acho que sim. Não, Não. ela é pobre. A, a cozinha italiana, ela é pobre no que tange a ingredientes. Por quê? A Europa como um todo, a Itália, todo mundo ali sofreu com guerra, É, não se tinha comida, né? sim. Então, da onde que surgiu tudo aquilo que hoje você come na Itália? Por que que existe a fartura? Porque já passou muita É, necessidade, mas se você for ver a simplicidade dos ingredientes, ela é muito grande. São, sim. são, são muito genuínos. Aí você pega o Alex Atala, que é o nosso number referência aí, Sim. number one Brasil, no que fala a divulgar sobre produtos nativos do Brasil. Sim. E a abundância que se tem, né, de raízes, de hortaliças, de folhosas, de temperos, né? Não, Então, e eu acho curioso que nem você falou das regiões do Brasil, parece que na Europa os países são pequenos e
estão muito próximos, cada um tem sua identidade, e no Brasil ocorre mesmo com os estados, né? Se você pegar, por exemplo, uma culinária amazônica, é bem diferente. Você vai comer tambaqui, vai estar muito ligado ao peixe, coisa que nós aqui do Sudeste não estamos tão ligados assim à parte do peixe. Nós temos vários países num país só, né? Exatamente, né? E eu não lembro agora qual é o país, qual é o estado, se é o Pará, que eles têm, fazem muita coisa com tucupi, faz muita coisa com uma coisa que é natural O deles, açaí, né? o açaí, né? Que eles comem salgado, né? Não igual a gente que Que para eles é coloca um pecado, açúcar e congela, né? para eles é um pecado que a Ah, gente faz. Mas o próprio nem vai tão longe. Quando eu fui para Pará, para Paraíba, por exemplo, é, o camarão, o peixe, é algo tão rotineiro que pra gente aqui acaba ficando caro, né? E são países são várias culturas dentro de um único país, né? Que a gente também tem um tamanho de um continente, né? assim Então, como tem países da Europa que não tem, por exemplo, o hábito da carne bovina, sim, né? Então nós somos os maiores produtores de carne bovina do mundo e os maiores exportadores de carne bovina para o mundo, sim, né? É, E por isso, mas por que que a carne fora do país é mais cara ainda? sim, Justamente porque lá não se tem, né? E apreciam o nosso cultivo aqui, a nossa produção sim. bovina, né? Alguns, historicamente, igual você citou, por conta de guerras também, ou a própria geografia do local, Sim. como o Japão, por exemplo, né? Clima, Clima. geografia, a gente chama no vinho de terroir, né? O ambiente, aonde aquele animal é criado. E repito, e existe também o impacto cultural, né? A Sim, raiz da coisa, né? É uma população, é uma nação na Alemanha. Ah, por que que sim, embutidos? Por que muito conservados, produtos curados, defumados? Por quê? Porque era um método de conservação. sim. Como que você vai conservar o alimento, né? Num lugar que teve guerra, que você não tem geladeira, E aí? É. Você tinha que dar Entendeu? um jeito para aquilo. Exato, No exato. Nordeste também tinha muito isso, né? Salgar a carne, conseguir Quando eu falo pra conservar. você que a gastronomia é alma, é Sim, porque você tem algo ancestral. sim, né? O que você tá comendo hoje é algo lá de trás, é de muitos anos, de muitas gerações atrás. Sim, Então é realmente existe muita história ali, existe muita alma ali. Por isso que a gente fala de respeitar o alimento, respeitar o tempo de cocção. Ah, o cara queimou a carne. Puta, então, o queimar a carne ele pode ser um acidente. Às vezes você não queria queimar a carne, mas você sim, concorda comigo que você está agredindo algo que foi criado com tanto, né, com tanto sim, respeito, com tanto carinho, com tanta responsabilidade, e você botou tudo por água abaixo ali num erro seu na cozinha. Por isso que eu falo da sim, margem de erro pequena. sim, exatamente. E eu cresci, você também deve ter crescido, que o alimento é sagrado, né? Você Exato, não vai desperdiçar, né? exato. E é uma coisa que eu cresci dessa forma também, né? Que o alimento é algo sagrado. Sustentabilidade na cozinha hoje é uma das grandes marchas, né, É porque de os nós cozinheiros, restaurantes né? são famosos por desperdiçar muito, né? Exato. Claro, tem coisas que você não tem controle, né? Tem coisa que tem prazo de validade, que precisa ser descartado, mas ao mesmo tempo tem um volume muito grande de coisas, né? Eric, eu não sei se você sabe, né? O Brasil é o celeiro do mundo, Sim, eu falo, né? Então, nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo e nós somos o país que mais desperdiça é, alimento no mundo. exatamente, né? Contradição, não? Contradição. E uma coisa agora que eu queria partir para a gente poder detalhar um pouco mais, que é a 1986 Gastronomia. Primeiro, o título curioso, né? Um numeral aí, né? É um numeral, né? Que a gente fica na dúvida de como falar. E eu queria entender um pouco mais sobre a origem dessa marca e a história dela, né? Para a gente poder chegar nesse ponto agora que foi esse novo lançamento que você fez. Vamos lá. A minha atuação em eventos, ela Sim, existe há 15 anos. Eu sempre fiz evento. Só que ela, por conta da minha carreira comercial, como vendedor, eu nunca tracionei ela. Então, de forma sim, orgânica, eu fazia eventos porque eu comecei a fidelizar clientes. Algumas pessoas queriam que eu fizesse o evento todo ano da sim, empresa, todo ano da família, o aniversário. Então eu sempre tive esse movimento ao longo desses 15 anos. Mas eu realmente era algo que estava adormecido ali a nível de profissionalizar o negócio, né? Ou seja, sim, formalizar o negócio. Uma empresa realmente instituída. E aí em Atibaia, eu tô há 4 anos, eu sou fruto pós-pandemia de Atibaia, né? sim, Eu vivo Atibaia desde os meus 14 anos, acompanhei a cidade
durante todo esse período de crescimento, o crescimento da região, e por conta da hotelaria eu trabalhei em todos os hotéis de Atibaia, Que legal. né? Na minha adolescência eu fui recreador, hoteleiro, Sim, recreador da criançada no hotel, sim. então eu comecei ali, né? Então meus 14, 15, 16 anos eu já trabalhava na hotelaria aqui. E eu vinha todo final de semana, vinha todo feriado, passava temporada de inverno, temporada de verão. E então eu acompanhei muito e a gente sabe as carências e as dores também da região no que tem de oportunidade de negócio. Sim. E aí quando eu me mudei pra cá, eu já mudei com aquela faca no dente, louco pra abrir um restaurante, louco pra abrir um bar, porque você já vai vendo no teu ciclo de amizade o que todo mundo vai falando. Sim, Pô, não tem um barzinho X, não tem um lugar legal pra isso. E você vai vendo tudo isso, né? A gente acaba tendo um olhar um pouco mais clínico, mais técnico, né? sim. Eu brinco que no restaurante eu acabo me tornando aquele cliente, não um cliente chato, mas é o cliente que acaba observando tudo, não tem jeito, né? É. Faz parte da nossa rotina. É a Além mesma de, coisa você, né? sim, além da sua profissão, tem o fato de ser empreendedor também. Exato, Você chega, né? O Diego também sabe muito bem como é. Você chega no lugar, fala, quanto será que custa o aluguel daqui? Quanto será exato. que o cara serve? Quanto Você já você fica, começa a fazer conta, né? você já começa a Ô, esse fazer negócio é conta. rentável, hein? Ô, isso aqui dá dinheiro, isso Isso aqui não aqui. dá. Não, como o cara paga, É, tanto funcionário, aqui você é, fica meio assim, né? é. E aí, recapitulando, eu sempre quis empreender nessa minha mudança para Atibaia. Sim. Mas daí os valores de aluguéis, né, a viabilidade financeira do projeto, você vai realmente refletindo e fala, putz, talvez não seja o momento. E aí os próprios amigos começaram, pô, Diegão, nas reuniões Sim. dos amigos, eu acabo me tornando o churrasqueiro oficial, cozinheiro oficial e assim por diante, né? Eu gosto, eu brinco, Sim. as pessoas falam, pô, mas você quer fazer tudo sozinha? As pessoas que têm que entender que quando a gente cozinha e a gente gosta do que a gente faz, de fato tem paixão, tesão pelo que a gente faz, a minha forma de transmitir amor, às vezes, naquela comunidade, Sim. com aquelas pessoas, é cozinhando. Sim. É estando ali, né? Sim. Nas panelas, na brasa, no fogão. Então, esses amigos começaram a falar, pô, cara, não é possível que você tem esse talento todo aí, o que você tá esperando? Porque a região é carente É. do que você faz. Existem outras empresas que fazem buffet, que fazem catering, que atuam com eventos, com serviço de alimentação para eventos, mas não na forma que se atua, com essa identidade que se atua. E aí isso me fez, né, começar a criar uma fervura dentro de mim. E aí surgiu a 1986, que o nome se dá nada mais nada menos do que uma identidade minha, é o meu ano de nascimento, né? Sim. Para mim é um simbolismo muito grande, numérico, em várias questões da minha vida. E eu falei, pô, então se é para dar a voz Sim. a esse meu prazer e a esse meu talento e profissionalizar aquilo que eu faço, que eu sei fazer, que seja 1986 gastronomia, né? Que legal. Não, e é uma coisa que nem você falou, esse lançamento agora é uma maneira profissionalizar ele aqui, mas é como você disse, você já atuava, já teve vários momentos que você atuou dessa forma, né? E por que o evento em si? Você começou pelo evento e não por um local físico? É porque você tinha condições de atuar mais rápido, digamos assim? Hoje você poder atuar levando a solução, eu acho que é o grande diferencial do mercado para qualquer empresa, em qualquer nicho, em qualquer mercado. Hum. Se eu abro hoje um estabelecimento, além de todo o custo fixo, a dependência de mão de obra que é crônica também dos Sim, mais variados setores, ah, custo de locação por conta de ápice e supervalorização imobiliária, tudo isso sim, te faz refletir, pô, não é o caminho, não é viável. Então, sim, o que que eu posso fazer que eu tenho habilidade, conhecimento, capacidade de fazer que eu não dependa de ninguém, que eu não precise ficar travado a nenhuma corda no pescoço a nível de custo sim. e que eu possa levar essa minha identidade, esse meu conceito de gastronomia para as pessoas. É levar um serviço até ela. Tá. Então surge aí um catering, um buffet voltado para eventos corporativos, que é o nosso foco, e eventos sociais, né? Aniversários, confraternizações, comemorações. E aí, até casamento, às vezes a gente acaba sendo procurado, porque a identidade do que a gente leva de gastronomia também difere do que o mercado está atuando, né? É isso que eu percebi muita diferença, né? A gente vai falar um pouco sobre o evento desse lançamento que a gente
que vocês realizaram no Roga Village, mas eu vejo muita diferença de um serviço tradicional de buffet, é, justamente pela preocupação nesse encantamento, nessa apreciação que a pessoa vai ter ali, e não vai ser, eu tô no evento aqui, eu preciso alimentar essas pessoas que estão lá. O que que você tentou fazer de diferente para que tivesse esse encantamento e não só alimentar as pessoas que estão ali, né? Eu acho que a apresentação, a cor, traduzir essa alma, essa identidade de cozinha rústica, campeira, caipira, que traz sabor, que traz realmente suculência, que traz realmente algo diferente do que a galera faz como clichêzão. Sim. Vamos dar um exemplo. Você vai lá e vai fazer um churrasco. Aí você contrata um buffet. Aí o buffet pega e ele faz um contrafilé ali, ele fileta esse contrafilé e coloca num richô de inox que é extremamente batido e que todo Sim. mundo faz. Ah, chefe, você tá querendo me dizer, Diego, que você não usa richô de inox? Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo pra você é que eu precisava, com a 1986, levar uma identidade de apresentação diferente do que todo mundo leva. Sim. Porque senão eu não vou conseguir nichar o meu serviço, não vou conseguir agregar o meu valor, né, em cima daquilo que eu estou oferecendo. Então, você poder fazer um trabalho de harmonização de acompanhamentos, de guarnições, de um almoço, junto com carne, junto com proteínas, e servir isso de uma forma, com uma louça, um enxoval, uma forma exclusiva, personalizada, você acaba destoando do que o mercado tem hoje. Então, a minha grande reflexão de projeto no meu business plan e no meu plano de negócio foi esse. Eu preciso levar o que ninguém leva. Existem alguns chefes hoje, amigos, inclusive colaboraram com esse meu movimento da 1986, pessoas que eu tenho contato até hoje, e que são grandes referências que já estão com esse estralo trabalhando de forma diferente um pouquinho em algumas regiões aqui do Brasil. Mas o restante, ou é aquela coisa muito rústica, então um fogo de chão, costelão fogo de chão lá, e vai servir aquilo de uma forma bruta, não tão refinada, ou aquele buffet que você contrata para fazer o churrasco básico, que é o contrafilé, um arrozinho, vinagrete, farofa, talvez um pão de alho e é isso, né? Ou espetinho, né? Isso eu tô falando de churrasco. Falando de gastronomia, vou fazer uma paella, né? Um prato aí de origem espanhola. Como que eu posso apresentar isso? Como que eu posso fazer? Né? De que forma que eu posso interagir com o público dessa forma? Então, a gente tem a prática, Eric, de deixar claro para o nosso cliente que nos contrata e para os convidados dele que naquele momento, a partir do momento que o cliente me contratou, eu estou ali para oferecer para ele algo que ele ainda não viveu. Sim. E aí eu peço licença em toda abertura de serviço para que os convidados me deem a oportunidade de mostrar algo diferente do que eles estão habituados a serem servidos a comer no dia a dia e até em eventos quando eles participam. Que legal, né? Um menu realmente vasto, com uma variedade grande, mas que a pessoa possa realmente ter ali uma experiência da entrada até a sobremesa de uma forma apresentável, de uma diferença, com sabor, com textura, com cor, e dando a oportunidade de experimentar algo que ele não viveu ainda. Para que ele realmente viver aquele momento. Exato, para que seja único. Sim. Eu acho isso uma coisa que faz muita diferença para mim, assim, porque a gente tem muita questão de eu tô com fome, eu vou comer qualquer coisa ali, pronto, e tem aquele momento, vou vivenciar isso, eu vou me permitir curtir, aproveitar essa refeição. As pessoas perguntam para mim assim, Eric, Diego, mas então quer dizer que você só tá nichado para esse tipo de atuação? Sim. A minha identidade é essa, o meu conceito principal é esse da 1986. Diego, você consegue fazer um festival, um fogo de chão, algo simples para o pessoal comer em pé numa caixinha de papelão? Claro que consigo. Diego, você consegue fazer para mim algo básico, um arroz, feijão, o básico, um café da manhã básico, um brunch, um coffee break mais enxuto? A gente acaba personalizando o cardápio, Eric. Então eu acabo atendendo, na verdade, o budget do cliente. O que é importante? Quando eu tenho essa reunião preliminar com o cliente, é deixar a tradução dessa identidade do que eu ofereço.
alinhar bem essa expectativa, porque senão né? senão ele vai orçar com outras empresas e ele vai comparar preço e eu vou falar para você, me desculpa, não, a gente não está aqui para comparar o que o concorrente faz com o que eu faço. A gente precisa entender qual que é a tua expectativa. E em cima da expectativa a gente desenha o evento. E você não vai estar comparando laranja com laranja, né? Exato. Você vai estar comparando coisas diferentes, né? Distintas. Distintas, né? Só uma coisinha, aproveitando a ideia que você teve do fazer o lançamento, né? Agora que foi em parceria com o Roga Village, como que surgiu essa ideia? Por que você decidiu fazer isso nesse momento? Eu tive o prazer de conhecer o João, que é um dos sócios do Roga Village, um espaço encantador em Atibaia, Sim. que foi lançado praticamente ali com a minha gastronomia, né? Nós fizemos esse movimento desse evento para lançar o espaço e para lançar a minha gastronomia, e nós fizemos essa fusão, essa parceria ali. Eu iria fazer um evento de lançamento do buffet da empresa. E aí, entendendo as dores do João, entendendo as dores do Roga, então o momento é agora, porque a gente está chegando na maior sazonalidade, na maior época do ano de eventos corporativos e sociais acontecendo, Sim. e a gente precisa lançar. Então vamos lançar isso nesse momento, porque é o momento certo, onde está todo mundo procurando algo para fazer de final de ano, seja na empresa ou seja dentro de casa. Sim. E a gente aproveitou essa oportunidade. Então eu fiz uma provocação ao Roga, e o Roga topou, e a gente desenhou em 2 semanas e meia, 3 semanas o evento. Tanto é que em 10 dias faltando para o evento, a gente começou a já soltar o Save the Date ali, né? Para convidar alguns profissionais, gestores, grandes empresários da região, imprensa, formadores de opinião, assessores, promotores e cerimonialistas de eventos, né? Para justamente poder levar ali o nosso nome, a nossa solução para esses profissionais, para essas pessoas, né? E é uma solução completa, né? Porque além do espaço, tem a gastronomia também, que podem ser juntas ou separadas, Exato, dependendo da expectativa e do que o cliente quer, né? Sim, exatamente. Inclusive, Diego, se você puder mostrar aqui, Diego, eu vou jogar aqui na tela algumas imagens, né, que foram criadas ou pela sua equipe ou por mim, né, que estive lá. Inclusive, agradeço o convite. Que é isso, você brilhantou e fez uma comunicação maravilhosa aí pós-evento do que você viveu. Isso Não, foi uma coisa muito legal. Uma coisa legal aqui que eu acho que combinou super foi essa parte das bebidas, né? Então, foi tudo muito bem pensado, foi realmente algo muito legal. A gente quis mostrar, Eric, o 360, né? A solução 360 para eventos, né? Então, hoje eu tenho parceiros. Além do meu time, eu tenho parceiros comerciais que gabaritam com a minha identidade, com o meu conceito, a minha forma de trabalhar, porque não dá para você também indicar e colocar qualquer prestador de serviço. Com certeza. E aí essa harmonia com esse time de profissionais e empresas parceiras, a gente acabou oferecendo ali, mostrando uma solução 360 do que seria um evento para um cliente. Não, e quando eu precisei de evento, e eu acho muito legal isso de você... Ô, Diego, você tem uma solução já para bebida, você tem alguém que toca, né? Você tem Eu costumo falar, Eric, que o cliente está em dúvida o tempo todo. Sim. Né? Ele ainda não decidiu o que ele vai fazer, aonde ele vai fazer e o que ele quer fazer. Então, se você souber conduzir como profissional e consultor técnico do que você é, daquilo que você faz, você acaba administrando, ajudando, auxiliando o cliente realmente por completo, né? Muito legal. Aqui tem uma foto geral, né? Nós recebemos 64 convidados nesse dia. Caramba, que legal, hein? Aqui, então, outra coisa que eu achei muito curiosa, que eu não me recordava ter participado dessa experiência, é você ter a guarnição, você ter outros acompanhamentos que harmonizavam com o que você estava servindo. Isso eu achei muito legal. Nós fizemos um almoço guiado, que eu chamei, né? Uma experiência guiada. Então, eu guiei vocês como convidados durante todo o almoço, desde a entrada até a sobremesa. E aí, você vê pela apresentação. Por exemplo, se fosse um buffet tradicional, eu teria colocado aqui 5, 6 louças, travessas refratárias de porcelana e teria colocado o buffet de saladas. Sim. Não, nós optamos por uma cerâmica de barro, uma cerâmica rústica, diferente, que harmonizasse com o ambiente, com a bancada, com a identidade do que a gente queria servir. E pensando em cardápio, a gente colocou ali o casamento e indicou para vocês o tempo todo qual
salada ou qual guarnição, qual acompanhamento melhor encaixaria aquela proteína. Sim, Lógico que você tem aqui o buffet livre para você servir da forma que você quiser, o teu sim. convidado servir da forma que você quiser. Mas é o guiado igual mas você Mas, falou. mas esse trabalho que eu faço para os meus clientes dos eventos, eu faço essa interação com os convidados. Legal. Eu passo de mesa em mesa e indico o protocolo do serviço para aquele dia. Muito legal. Uma das coisas que eu acho que foi mais legal do evento, as parcerias com a Charcutaria da Grota, por exemplo, com a Ana, né, que fez a parte da sobremesa, porque eu acho isso muito legal, porque além de ajudar no evento, como você mesmo falou, né, criou essa rede, são complementos, né? Então você trouxe um espaço também pro trabalho da Ana, você trouxe espaço pro trabalho do Gerson e por aí foi, né? Além de a gente ter fornecedores de qualidade, o que eu prezei e prezo na 1986? Prezar por produtores locais, produtores da região, profissionais da região. A Ana, ela é a primeira confeitaria, né? Sim. A primeira confeiteira, chefe confeiteira, que tem uma confeitaria que tem como o seu principal produto marshmallows e suspiros. Sim. No Brasil, que é um país tropical, e que a confeitaria depende muito de calor, temperatura, clima, para que a química aconteça. E ela hoje é uma das maiores referências disso. E ter a Ana, uma profissional aqui de Atibaia, com uma confeitaria impecável, um trabalho impecável, dentro do nosso menu degustação, para apreciar e levar isso para os nossos clientes, isso é sensacional. Foi maravilhoso. Inclusive aqui é É uma pavlova, que a gente chama. Uma pavlova é um suspiro. Esse suspiro, ele tem ali uma calda de maracujá fresco. Sim. Ele tem um abacaxi que ele foi braseado, ele foi grelhado na brasa. Ele tem um caju-limão que traz tudo, frescor e um fruto uma fruta extremamente típica do Brasil, sim, né? E aí a gente traz o toque do defumado, o toque do porco, o toque do bacon para harmonizar com o doce. Isso aí ficou realmente, foi uma das coisas mais elogiadas do menu, né? Nossa, e tem uma foto sua aqui, eu acho que tudo tava muito lindo assim nessa parte. Ó, por exemplo, a apresentação numa pedra-sabão. Isso aqui é uma apresentação numa pedra-sabão. Ali a gente priorizou por flores comestíveis, folhosas e ervas comestíveis para decorar o prato. Sim. Então, é realmente você valorizar o alimento. Aqui, por exemplo, é um flat iron Wagyu, que é uma raça, né, de um mix de raças japonesas aí, que hoje é considerada a melhor carne do mundo, né? A carne de mais qualidade do mundo. Uma iguaria, né? Exato. Brusquetas, né, que foram as entradas. Nossa, nós maravilhoso. Fizemos uma opção vegetariana com cogumelos, né? E mussarela de búfala também. Fizemos uma opção aqui com os defumados da Grota e da Del Veneto, né? Aqui é um prosciutto, por exemplo. É um presunto curado, né? Maravilhoso. Aqui, então, esse aqui é interessante que você falou do guiado e começou antes da refeição. Eu fui receber vocês na sala, né? Vocês tinham chegado no evento, participaram de uma palestra e eu fui receber vocês e conduzir vocês à experiência que eu estava disposto a proporcionar para vocês. Tanto é que eu falei pro pessoal, no restaurante vocês pedem o que vocês querem, né? Aqui hoje eu peço a licença de servir o que eu quero servir para vocês, né? E acertou muito bem, né? Isso aqui é uma coisa bem legal também, que você tornou isso também de maneira visual, né? Ver os legumes pendurados, a gente vê o trabalho deles, na BX também vê o trabalho deles, é uma coisa que deixa você imerso ali, né? Vivenciar mesmo, é muito Quem legal. tem a vivência, às vezes, de ver um varal de linguiças, de frango, de legumes, sendo ali feita a cocção ao vivo ali, né? Dando cor ao ambiente, no meio de uma natureza, ao ar livre. Sim. Quem tem a experiência, às vezes, de ver a brasa, de como que é um preparo, de como que é grelhar, qual que é a temperatura ali daquela brasa. Então, você inserir o convidado, inserir o cliente em um ambiente desse, ele já começa ali a viver algo que ele não viveu. Sim, muito, muito, muito legal. Aqui é uma capa, né, da onde a gente estava. Sim. E eu achei muito legal tudo, né? Que nem você falou, foi uma experiência, inclusive, desde a música, as bebidas, ambientação, drinks, né? Os profissionais ali, os músicos, né? A forma que conduziram, o pessoal do Roga também apresentando
o Roga como uma solução 360 graus aí É corporativa. um lugar muito coringa, né? Dá É, pra você fazer uma coisa pra E com, bastante e gente, com pra uma pouca. qualidade que você só vai encontrar de estrutura dessa nos hotéis, nos grandes hotéis Sim. da região. Mas ao ar livre, só lá. Exatamente. Por isso que eu já estive outra vez no Roga e é realmente um lugar encantador, né? É. Eu quis trazer um pouco disso para cá, mas para quem quiser acompanhar, a gente fez uma reportagem, o Portal Conecta Nazaré esteve lá, a gente acompanhou cada detalhe, fiz uma reportagem, não documentei tudo porque eu estava vivendo a experiência, exatamente, e eu tenho essa... Você tem o depoimento. Isso, exatamente. E todo lugar que eu vou, eu tenho essa premissa, assim, né? Não fico como um fotógrafo contratado do evento, ele está ali para retratar tudo. E eu costumo colocar as coisas de acordo com o meu olhar, né? O que me chamou a atenção, o que eu gostei, e fazer uma, uma documentação, retratar os fatos que aconteceram, mas através dos meus olhos eu Como sempre tento. jornalista que é, você tem que retratar. Mas, né, a experiência vivida, ela tem que ser tua, né? Exatamente. Então, existem as coisas que a gente noticia porque acontece, existem as coisas que a gente vivencia realmente e acaba se comovendo, Sim, interagindo cada vez mais com aquilo, sim, né? sim. Então, eu achei muito legal. Eu achei que é uma tentativa ousada, né? Porque eu acho que falta um pouco dessa ousadia, porque, como você disse, tem espaço para todo mundo. Tem. Tem o buffet que o cara quer só alguma coisa simples, que é um espetinho ali para fazer. Vai ter o evento que o cara vai querer um evento melhor. O Diego acompanhou comigo o casamento do meu cunhado e tinha um buffet que tinha torresmo, ovo frito, essas coisas. Então era uma coisa tão natural do nosso dia a dia, né, Diego? Que todo mundo estava acostumado com aquele rosbife, com aquela Sim. massa, alguma coisa assim. Então vai ter o pessoal que vai preferir o rosbife e a massa, não tem Não, problema, e né? realmente eclético, a cozinha é eclética, a Sim, gastronomia é eclética, né? E eu acho que assim, o primeiro ponto é, qual que é o objetivo do cliente? sim, O que que o cliente quer? Qual que é a expectativa dele? E aí, obviamente, para você ser certeiro na tua proposta e oferecer a tua solução, qual que é o budget? sim, Né? Em cima disso, você personaliza. Você leva a solução 360. Então, esse final de semana, obviamente que eu contratei os meninos que são do meu time, né? Trabalharam comigo, sim, mas eu comemorei meu aniversário domingo agora com a minha família. sim, E nós fizemos o simples. O que que era o simples? Era servir a carne básica, um contrafilé de qualidade, mas um contrafilé, sim. uma linguicinha, um franguinho, fiz um arroz, fiz um vinagrete, uma maionese, que é o que a gente come no churrasco, É, né? Mas todo mundo que ali estava, o sabor, a qualidade, sim, a forma que você serviu a gente, a fartura, a forma que você conduziu. Pô, Diego, que aniversário maravilhoso, né? Então, é isso, é sim. saber encantar, né? Nós falamos no grupo lá de empresários, né, Eric, na semana passada, a palavra do momento é encantamento. Sim. O saber encantar hoje é o principal diferencial de qualquer empresário. Não, com certeza. E é uma coisa que você falou, eu não lembro quem que falou uma vez, eu acho que foi o Cortella que falou assim que o churrasco, por exemplo, é uma celebração, né? Exato. Dificilmente você vai fazer assar alguma coisa para você, Por que que, sozinho, né? por que que o churrasco ele é tão valorizado no Brasil e até em alguns países ao redor ali? E o fogo tem esse poder de unir, de confraternizar, porque as pessoas ficam em volta. É. Ou é em volta do churrasqueiro, porque senão ele vai ficar sozinho, né? O Diego fica só na banheira ali, esperando, Né? não chega nem para os outros, já chega. Eu brinco com o pessoal, eu falei, eu não me importo em ficar na churrasqueira, desde que o meu copo esteja sempre cheio e tudo que eu precisar esteja na minha mão a hora que eu precisar. Eu não me importo ficar de costas pra vocês, ficar no meu cantinho, desde que vocês cuidem bem de mim. Uma coisa curiosa demais, o sogro do Diego, meu tio, é muito engraçado, porque a churrasqueira é dele, né? E quando chega o filho dele, que também gosta, que também vai aprender, nossa, mas a gente faz tanta bagunça, porque chega lá, chega o filho dele, aí o Júnior, chega lá o Júnior, começa a fazer, ele fala, não, a carne tem que descansar, porque ele é esse, é, A técnica. é a técnica, e ele é esse cara curioso, né, que começa a ver um vídeo, fazer um cursinho, pesquisar, mas a gente tira um barato a cara dele. Mas você sabia que não existe churrasco certo ou errado? O ato de fazer o churrasco, ele Sim, sempre vai ser certo. sim, Agora,
tem muita coisa que se fala por conta da gourmetização, Sim, vídeos, hoje dos mais variados, que as pessoas criam regras aonde não precisa ter regra, sim. né? Então, o que que é o churrasco bom? Pra mim, o churrasco bom é a carne no ponto que eu gosto, É, com o sabor, com o sal suficiente da forma que eu gosto, e ponto final, né? sim. Ah, não, mas porque precisa ser assim, porque precisa ser assado, porque o sal é antes, o sal é depois, porque se eu É, botar a mão na brasa é 5 segundos. é. Para, É isso que a gente tira, cara, tira a onda Eu fui dele. criado com meu pai fazendo carne no espeto, É, né? Espeto, igual churrascaria. Meu pai fazia churrasco em casa dessa forma. Meu pai era muito amigo do açougueiro, né? é. Pra conseguir carne boa. E aí a gente comprava, quando tinha churrasco para grandes grupos, que geralmente era sempre assim, minha mãe ficava louca. A casa, lá em casa era, Apareceu gente do nada. lá em casa era grande, mas nem tanto, né? E meu pai botava às vezes 50 pessoas em casa. E minha mãe ficava doida. E aí ele comprava assim, ó, ia no açougueiro, eu quero picanha, só que ele já comprava a peça completa do alcatra. Então vinha alcatra, maminha e picanha na peça completa. Por quê? Porque ele comprava mais barato, Sim, levando a peça inteira. E o açougueiro já sabia a qualidade que ele queria, né? Então não sim, adianta vender. Meu pai era filho de açougueiro, né? sim, Vai querer enganar? Hã? sim. Não dá pra enganar. Então eu fui criado com meu pai fazendo churrasco de espeto, com sal antes, sal grosso, não tinha sal de parrilha, não É, tinha nada disso, né? era só. Lógico que eu tenho as minhas preferências hoje, tecnicamente falando. Sim. Eu tenho minhas preferências. Eu acho que tem alguns resultados que eles soam diferente. Mas o povo está muito preocupado em criar regra. Vamos só fazer o churrasco, que É. é o objetivo principal, unir, confraternizar. Não, e eu acho que também tem momentos, né, Diego? Tem momentos que, por exemplo, que nem o Júnior, eu acho que o que mais a gente tira sarro dele, que vamos supor, você fala, ah, vou comprar uma fraldinha, vou fazer uma coisa diferente com a fraldinha agora. Que nem meu primo fazia. Meu primo falava, ah, vou pegar um pedaço de carne, vou fazer com molho de cebola, vou fazer não sei o quê. Mano, aquilo ali a gente vai experimentar, mas tem que estar com a barriga cheia, ou seja, vai ter que, ninguém vai ficar ali esperando, né? Igual a costela, né? Você tem que começar antes, ninguém vai esperar 12 horas para É, fazer. E aí eu achei engraçado que ele chegava, fazia de tal jeito, e aí o sogro do Diego fica só de olho, assim, fica incomodado, né? Fica só assim, assim. E aí quando ele chegava, só pegava a carne e cortava, a gente falou, nossa, mas o tio dele ficou muito melhor. Ficar só, só pra é isso. provocar com ele. É Mas isso. ele adora, né? Ele adora. A gente fala, nossa, mas toda vez, ah, vai fazer o aniversário de uma criança, alguma coisa assim, e você vai ficar na churrasqueira de novo, né? Vai aproveitar tudo, mas é uma coisa que nem ele falou, É é uma amor. coisa que ele É a gosta de forma de fazer, transmitir amor, né? é a forma dele de estar naquele momento, de estar naquele comunidade, naquele grupo, de servir as pessoas. Sim, O prazer de servir é uma coisa que eu tenho muito grande dentro de mim. sim, Então, vou dar um exemplo. Fiquei na churrasqueira o dia todo, na churrasqueira com a família. Acabou o churrasco, 5, 5 e meia, todo mundo já mamado, calibrado, ninguém sim, consegue comer mais nada. Mas eu sei que 8 horas da noite, a galera já vai estar arrebentando de fome, até sim, para curar sim, a cachaça. O que que eu faço? Eu paro uma meia horinha, tal, 40 minutos, resenho um pouco. Dá umas 6 horas eu começo. Pico cebola, pico alho, pico pimentão. Pego toda a carne que sobrou do churrasco, corto, tal, 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 tal. Daqui a pouco sai um arrozão, 8 horas da noite, que o cara sim, fala, Diego, o que que é isso? é, Né? Então é isso, a simplicidade da coisa e é, você servir, pra mim é muito gratificante, assim, é muito nossa. bom. Mas você ficou o dia inteiro no churrasco, mas tudo bem, come o arroz agora. Ah, não, eu tô indo embora. Não, 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 você vai comer meu arroz agora. Você vai comer o Agora, arroz, depois você vai embora, que daí tá só pra dar o liga, estômago quentinho, agora você pode pegar a estrada, pegar o caminho de volta. muito bom. E, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta técnica agora. Uma coisa curiosa, você que tem a experiência com a carne, por que que pouca gente, a gente vê o churrasco americano, por exemplo, do hambúrguer, daquele salsichão, daquele... Por que que a gente, parece que nós e os australianos têm essa inteligência no corte, né, na separação das carnes? Porque a impressão que eu tenho, Diego, me corrija se eu estiver errado, dá a impressão que o americano pega tudo, junta tudo, ou ele faz costela, tipo Então, texano, essas não, coisas, ou então, ele faz vamos lá. hambúrguer. Tudo existe uma cultura e existe uma origem, existe um Sim, porquê disso. Então sim, vamos dar um exemplo, o brasileiro. Por que que o brasileiro sempre valorizou a picanha? Porque dentro da qualidade daquele animal, antigamente, da forma que ele era alimentado, da forma que ele era criado, o sim, manejo dele, até o abate dele, não tinha qualidade. sim,
E isso fazia com que aquele animal não tivesse, como um todo, um animal sadio, de qualidade de fato. Então a picanha era o corte, Sim. a fraldinha era o corte menos duro. Era Então o por isso que o que brasileiro era salvava. louco pela picanha, né? Óbvio que ela tem um sabor, uma característica, uma gordura que é só dela, isso é um fato, mas era uma carne que salvava perto daquele animal. A fralda salvava, e quando não era isso, era cupim e costela. Por quê? O Sim, cupim e costela era para cocção lenta, né? O que sim, é cocção lenta? Preparo lento, cozimento lento. Muitas horas em baixa temperatura, né? sim. E aí, em temperatura alta, brasa, era ali a picanha, era a fraldinha, o alcatra e só. Aí as pessoas, obviamente, que não tinham um poder econômico muito grande, elas até praticavam outras carnes, mas não era no churrasco. Era mais na panela de pressão, porque precisava de uma cocção lenta para quebrar a fibra, né? Sim. Então, eu estou exemplificando o Brasil, mas você tem que entender a origem e o motivo do porquê aconteceu isso na Alemanha, o porquê que aconteceu isso na Itália, o porquê que é assim. Nos Sim. Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos também não tinha uma qualidade tão boa de animal. Hoje existe, né, Sim. algumas produções de qualidade, mas ele não tinha tão boa. E o americano ele precisava também conservar carne, porque ele Sim. também não, ele tinha dificuldades na conservação da carne, ele tinha dificuldades no preparo da carne. Eu vou dar um exemplo. Você vai para Nova York, você vai ver ali uma cidade igual São Paulo. Mundialmente, gastronomicamente, é rica. Sim. Mas a essência da culinária norte-americana, ela é pobre. Sim. Você pode ver que ela é pobre, né? Então, por que defumava? Por que fazia em baixa temperatura por muitas horas? Para poder quebrar a fibra daquela carne que não é tão boa. Por isso que começou a usar tanto o peito bovino, que é o famoso brisket que eles chamam, Sim. né? Começou a usar esses cortes mais rígidos para poder defumar e quebrar a fibra na defumação, né? Sim. Então, Alemanha, por que os embutidos curados? A mesma coisa. Europa, guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Pô, como que eu faço para conservar alimento? Não tenho geladeira. Frio, rigoroso, e depois neve, e depois, né? Então tem muito isso, né? Então, cada local vai Vai puxar, perpetuando a vai sua perpetuando história. a sua origem, a sua história, né? Qual que é a nossa função, né? Como povo, apreciar e valorizar isso. Eu nunca me esqueço, eu fui fazer uma aula no Senac de frutos do mar, cozinha do mar, que era uma habilidade que eu queria ter com frutos do mar e peixes, pescados, Sim. que eu não tinha ainda. E aí o meu professor na época, meu mestre, falou assim pra mim, eu torcia muito o nariz com um coentro. E eu meti uma crítica no meio da aula, assim. Pô, ferrou o prato, né? Assim, ele colocou o coentro, eu falei, É. puta, ferrou o prato, assim, meio. Falei alto. Sim. Falei, Diguinho, bota pra canto a cabeça, irmão. Você tem que respeitar a cultura e a origem de cada prato. Esse prato é um prato de tradição nordestina. É um pescado feito dessa forma, com essa cocção, e vai coentro. Por que você não tenta experimentar? Talvez a tua experiência com coentro não foi uma experiência boa. Porque pode ter É. acontecido. Vou dar um exemplo. Sabe como que eu experimentei coentro? Colocaram coentro no feijão. Impregnou o sabor de coentro no feijão. Eu não senti sabor do feijão que eu tô acostumado a comer aqui em São Paulo da minha mãe. Bem alhudo, aquele Sim. feijão gordo, né? Não. Sim. E aí aquilo me criou uma barreira. Não quero mais. Hoje eu sou o maior apreciador de coentro para diversos preparos que eu faço e diversas coisas que eu como, mas com o toque, a quantidade e a forma correta de se aplicar o coentro. Porque senão ele domina. É uma propriedade dele. É. Ele domina. Assim como o orégano, assim como o alecrim. Açafrão também, né? São, Açafrão são, não, né? são Porque o temperos que açafrão é um. são temperos que eles são predominantes. E tem que ter um equilíbrio. Senão, Sim. né? Que eu acho curioso essa parte do coentro, porque tem muito essa versão logo desse primeiro momento, que igual você falou. É igual eu, não como beterraba desde que eu era criança e nem lembro por quê. Você não lembra por quê? Nem lembro por Mas quê. como que você comia essa beterraba?
Então, eu lembro que minha mãe cozinhava ela, porque o meu irmão, ele tem uma restrição alimentar, né? Ele Tá, tem fenilcetonúria. ok, Então, minha mãe sempre, não foi só arroz, feijão e salada, ela sempre tinha alguma coisa. ok. Tinha um refogado, Sim, tinha sempre fui criado dessa forma também. sempre tinha alguma coisa ali para complementar. Inclusive, a Amanda estranha muito minha esposa, porque era um arroz, feijão, praticamente sempre isso, ou uma salada simples. Ok. E ela variava muito, fazia inhame, é, beterraba, Raízes, leguminosos, né? exatamente. Refogados com verduras, né? E eu lembro muito da beterraba grande, né? E ela cortar em rodelas e cozinhava aquilo, e eu nunca gostei. Rodela fina, fatiada. Isso, não, cortava mais grossa, assim, Ok, né? Cozinhava daquele jeito. E aquilo me estranhava muito de escorrer aquela água vermelha, né? ok. E peguei uma versão disso e como eu disse, sem nem lembrar do gosto, nem eu nem minha esposa comemos, você criou uma versão para aquilo completamente irracional hoje em dia, porque você fala assim, Hoje não, você come. é, não tem, não tem, Eu preciso mudar isso nesse menino, Diego. É, mas você vê, ó, minha quebrar esse esposa paradigma aí. criou tanta coisa. Ah, uma vez a tia dela, a Lu, fez uma coisa com camarão, ela não gostou, fez uma coisa com palmito, não gostou. Já era, já colocava um X naquilo. Então, mas você experimentou a beterraba? Então, Ou não, só. Você nunca experimentou? não que eu lembre, não Então que eu você lembre. sempre teve a resistência pela cor, pela água e pela Isso, aquilo que você via, visual. isso. E eu nem lembro do gosto exatamente, né? Não, então, mas a E, maioria das pessoas às vezes nem experimentaram, não lembra o então, gosto e criam essas barreiras, mas né? minha esposa criou a barreira com tanta coisa, com camarão, com palmito. Aí Mas ela é depois, alérgica? não, ela Não. criou por uma coisa que, vamos supor, eu te dei alguma coisa agora pra você experimentar quando você criança, você não gostou, Ok, e aí não, ficou aquilo, perpetuou. e só não gostou, Diego. Não tô falando de uma pessoa que teve uma reação, Não, uma não, coisa assim. ok. Mas aí o que acontece? Quando a gente começou a namorar e a gente começou a experimentar várias coisas, foi comendo palmito, camarão, foi experimentando de tudo e até algumas coisas que para mim eram coisas proibidas, por exemplo, como uma carne vermelha crua, assim, né? Que é uma coisa que pra mim tava sempre errado, né? Não tem como comer isso. Você se ferrou então no meu almoço lá, hein? Não, Servi carne mal passada pra caramba, Diegão. não, Ao mas ponto. isso era uma coisa que eu tinha, né? Agora não Antes, tem né? mais. Não tenho mais. Aí eu fui aqui no Hotel Vila Lobos, em Extrema aqui, e a gente pegou aquele presunto de Parma Uhum. com rúcula, que eu também não gosto, com molho pesto. E eu falei, não, vamos, é esse aqui que a gente vai pedir, né? Porque é uma coisa que nada disso aqui eu tô habituado a comer e eu vou experimentar. Nossa, Diego, você tem que ver quando você comeu tudo junto ali, É bom era demais. bom É bom demais. demais. O presunto de Parma era uma coisa que eu tinha muita aversão também, porque era uma coisa estranha pra mim, é uma carne. Beleza, ela tem um processo ali, mas não, ainda assim era cru, né? Uhum. E quando você come aquilo com rúcula, com molho pesto, que foi pensado para ser feito daquele jeito, né? Harmonizado daquele jeito, É. era outra Pra coisa. mim, gosto pessoal, tá? Pra mim, uma das grandes maravilhas do mundo chama-se queijo, manjericão e tomate. Pra mim, é uma das combinações mais perfeitas do mundo, não importa a forma. Sim, Não importa qual queijo, não importa se o manjericão tá em folha, se tá como pesto, se sim. tá como molho, o tomate, independente de como ele tiver. É um trio que eu vou te falar. Pra mim é maravilhoso. Não, eu Gosto. também. A brusqueta, a pizza de marguerita, nossa, para mim, são excelentes referências. Então, pessoal, a gente caminha aqui para o encerramento. Eu vou fazer um sorteio aqui antes de finalizar com o Diego, Papo mostrar. bom é assim, papo rápido. Passa Diegão, aqui, falamos passa bastante, voando. passou voando. Hã? Eu ainda tenho alguns recados para dar em relação a 1986, mas eu vou separar aqui uns nomes que comentaram e acompanharam a gente para a gente poder fazer o sorteio desse kit aqui da Filtratemp, que é uma caneca da Filtratemp, o caderninho que o Diego ganhou também e o chaveiro da Nautilus. Então eu vou separar aqui para a gente acompanhar. Eu já garanti o meu, hein? Ganhei o É. meu já, hein? Vamos ver quem vai ser o sortudo da noite. Diego, se você puder colocar aqui, Diego. Claro. Bora. Eu vou sortear um nome com essa animação. Então aqui, ó, o Hernani, o Antônio Carlos, o Júlio César comentou a gente aqui também. Ah, quem apareceu agora aqui e comentou agora, Viviane Damasceno. Vivi! A Vivi, eu dei um bolo na Vivi hoje, né, Vivi? Mas amanhã a gente tá junto, 9h30 da manhã em Não, Bragança. perfeito. Estaremos juntos. Grande Perfeito. Vivi. Obrigado, Vivi.
o Tula, que sempre acompanha a gente, o Roberto, o Thiago Grassi. Ó, então vamos lá, hein, Viana? Aproveita que você chegou na hora certa aqui, vamos ver o sorteio. O Diego tá mostrando aqui, né, pra gente a tela. Esses são os nomes que comentaram aqui. Pronto aí, Diego? Você colocou na tela? Então vamos colocar aqui para sortear. Vamos ver que ele vai. Qual o nome que vai pegar? Gustavo Teixeira. Gustavão. Ô, Gustavão, vou falar aí. Fez aniversário essa semana, já ganhou um kit aí, ó. Que loucura. Que legal, bom demais, parabéns. Você tem contato com ele? Gustavão, vou encontrar com ele agora. Tem um aniversário de um amigo em comum lá em Atibaia e ele vai estar na roda. Perfeito. Então, se puder, você pode levar Vou lá, vou ele. fotografar, vou mandar pra você e a gente marca pra você postar no portal. Perfeito. Fechou? Perfeito. Muito legal. Pra depois vão falar que o Diego pegou a caneca do Gustavo, né? E aqui eu vou agora compartilhar aqui uma imagem, o Diego também depois poder colocar lá, que é os contatos da 1986 Gastronomia, né? Que você tem uma arte, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar direito, né? Porque aqui ele tem tá visível, né? Uma marca d'água aí, né? Isso. Que é o nosso logo aí, né? O nosso... Aqui ela tem uma luminosidade menor por conta da iluminação, mas tem o Instagram aqui do Diego Pastro. É bom que você consegue nome fácil, né, Diego? Né? Ninguém consegue só o nome e sobrenome desse jeito, ainda mais no Instagram. O 1986 Gastronomia, o contato também para fazer cotação de eventos, o que tiver ligado ao que você precisa. E amanhã a gente vai colocar também, né, os contatos, quando a gente divulgar o episódio em melhor qualidade, a gente vai colocar também, né? E, bom, conversa com você rende muito sempre, Diego. Eu acho que deixou algumas coisas aí, né? Porque a gente certeza, foi indo, né? Com certeza. Mas tá bom, é bom que a gente tenha aí espaço para depois bater outros papos sobre gastronomia, né? Não, eu acho que tem muita coisa que a gente acabou desenvolvendo, novas parcerias, novos contatos, muita coisa para poder falar. Sim. Eu só queria que você citasse, né? Quem pode te chamar? Para o que pode chamar? A gente falou do evento, né? A gente falou, bateu bastante na tecla do evento, mas você tem a parte de consultoria, você tem outras partes também que são interessantes da 1986. Eu queria que, para fechar, você citasse esses serviços que você oferece. Bom, então a 1986 Gastronomia hoje ela oferece o serviço de buffet, de catering para eventos corporativos e sociais. E dentro do nosso leque de serviços, a gente tem um trabalho que é uma atuação minha como profissional de cozinha, com a experiência que eu tenho como gestor, como empresário do setor. Eu sempre trabalhei muito com consultorias e assessorias gastronômicas, desde a montagem de um restaurante, de um empreendimento gastronômico, até a gestão, treinamento e capacitação. Então essa vertente, ela volta, é engraçado, né? Como que as coisas vão se moldando. A partir do momento que eu startei em 1986, eu resgatei o serviço de consultoria, assessoria e treinamentos, porque é uma coisa que começou a ser solicitado na região também, por conta da carência, por conta das dores, né? Então, hoje a gente presta esse tipo de serviço, né, para quem empreende no setor e a gente oferece a solução 360 graus aí para eventos. Que legal. Só uma coisa, uma curiosidade. Apesar de você estar sempre com o pé em Atibaia, né, aqui, você percebeu que quando a gente vem de São Paulo, alguma coisa, você tem um ambiente muito competitivo e às vezes falta esse conhecimento técnico, essa experiência aqui no interior. Eu acho que é muito legal você trazer isso para cá, né? Para você ter acesso a esse tipo de informação. Eu já tinha tentado fazer alguns movimentos lá em 2011, 2013 aqui em Atibaia, até uma época que a região ainda estava também patinando um pouco no turismo, na gestão de turismo, de frentes, né, voltadas para o turismo e crescimento e evolução do turismo da região. E a gente sentia, obviamente, ainda uma carência muito maior do que se tem hoje. Então, o desenvolvimento da região fez com que houvesse a evolução, né, do empresário desse setor hoteleiro, gastronômico, mas, ao mesmo tempo, como a velocidade na capital, a dinâmica é diferente, você tem um atraso nessa dinâmica acontecendo na região. Então, é uma frente que a gente volta a trabalhar forte para justamente ajudar, contribuir o empresário e a região a desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Né? Então você está no time correto, né? Então, ou seja, talvez... Acredito que esse momento é um momento mais especial do que eu vivi em 2011, 2013, com certeza, com consultoria, por exemplo.
E eu acho que a região evoluiu muito nos últimos anos. Eu acho que a pandemia impulsionou muito essa profissionalização. Inclusive, a gente está fazendo aqui, através do Contour, né, do qual faço parte de Nazaré Paulista, esse mapeamento, né, para que a gente tenha serviços de qualidade ligado a todo esse trade turístico, né, não só o gastronômico, Sim. mas o receptivo também, né. E eu acho que a gente acaba enxergando muito mais potencial do que às vezes as próprias pessoas daqui não enxergam. Então, eu acho que esse trabalho colaborativo, falar, Diego, tem muito potencial no que você está fazendo, vamos explorar um pouco mais isso, vamos Exato. ajudar. E uma mão lava a outra, né? Fomentar, né? Fomentar, Fomentar. porque eu acho que assim, nós empresários, seja ele um empresário individual, né, um microempresário ali, um microempreendedor, até os grandes empresários da região, Sim, a gente tem a necessidade hoje, tem a dor de subir realmente de patamar que nós não tínhamos até então. Então, sim, a gente se unindo, a gente se ajudando, a gente fazendo a coisa acontecer, a régua vai aumentando, né? sim. Vai crescendo isso. E aí todo mundo desenvolve, a região desenvolve e o turista e quem mora, né, na Também. região ou escolheu a região para morar é beneficiado com tudo isso, né? É bom para todo mundo, né? Exato. É isso aí. Eu queria agradecer as pessoas que comentaram aqui. Valéria Cotrim também falou parabéns, sucesso, Diego. É, então, fazendo indicações aqui, eu chamo a empresária Tainá Marcela, da Mac Machine, para uma entrevista. Ó, qualquer um pode fazer suas indicações, quem vem aqui não paga, não tem nenhuma contrapartida, a ideia é dar visibilidade para o empreendedor do interior, esse é o nome do podcast. Então, você tem sua indicação, inclusive a gente tem só mais um ou dois programas, né, Diego? Só agora. A gente já está finalizando o ano. A gente tem uma pausa nesse fim de ano, depois começa em janeiro de novo. E a gente está fazendo a lista dessas pessoas que vão vir para cá. A ideia é que seja útil para a pessoa que é entrevistada, que ela consiga ter um registro do seu legado, né? Mostrar o seu trabalho, mostrar o que você faz, como faz, e a gente dá o máximo de visibilidade possível. Não, e o Então, teu movimento, Eric, o sim, movimento do portal, né, o intuito, o objetivo aqui é realmente ajudar, né? Eu acho que você está fazendo um movimento de valorizar o que é nosso, o que é sim. de Nazaré, o que é da região. Isso é muito bom. Que legal, que legal. Que bom que tem esse impacto, né? Então, Altair, pode chamar a gente no Instagram, marca o arroba da Tainá, né? Que a gente sim vai conversar com todas as pessoas que fazem indicações. E não importa, desde um empreendedor social, alguém que tem uma ONG, alguma atividade, terceiro setor, por exemplo, até grandes empresas. A ideia é a gente trazer um retrato da nossa realidade, do nosso entorno, né? E não necessariamente do interior. Eu falo do interior, né? Mas pode ser alguém de São Paulo, pode ser. A gente não tem amarras. Inclusive, por isso que não é empreendedor do interior de Nazaré Paulista. É, Vem gente de Bragança, de Atibaia, Piracaia, valorização da Janópolis, região, né? da região. A gente não vive sozinho, né? Então é isso. Amanhã esse episódio vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no YouTube também, numa melhor qualidade, para que você consiga acompanhar só ouvindo o áudio ou assistindo o vídeo também. E a gente continua acompanhando, porque semana que vem tem outro convidado, que a gente vai divulgar na segunda-feira, e assim a gente vai fortalecendo. E os eventos, né? Todo evento, assim como que a gente foi na 1986, eventos relacionados ao circuito de Serras e Águas, ou todos os outros que a gente puder dar visibilidade a esse movimento do empreendedorismo no interior. Diego, agradeço mais uma vez sua presença aqui, a sua Obrigado, Eric. parceria, suas indicações. Eu Obrigado. acho que a gente vai sempre um ajudando o outro e que você consiga colher muitos frutos agora nessa nova etapa da 1986, que você Obrigado. tenha muito trabalho e muito sucesso pela frente. Bom, só gratidão. Semana passada eu fiz aniversário e eu falo que é uma época de reflexão, né? Do novo Sim, ciclo. E essa reflexão faz com que a gente também pare um pouquinho para pensar e refletir quem são as pessoas que estão se conectando e surgindo na nossa vida, né? As pessoas sim, que estão indo embora, sejamos gratos, as pessoas que estão chegando, estejamos aí de braços abertos. Eu acho que a vida é isso, né? exatamente. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu? É isso aí, tá sempre de portas abertas.
qualquer novidade, inclusive ao longo desse ano, que promete Teremos 2026, muitas. né? Que você volte sempre aqui para conversar. Obrigado, E Eric. conte sempre com o portal Conecta Nazaré para divulgação das suas atividades, porque é bom para todo mundo. E Diego, ó, é o melhor hambúrguer que eu já comi, foi o dele. Né? E a gente vai ter outros eventos já marcados, né? Como o da Viviane. Já. Então, vocês vão acompanhar eu e o Diego aqui muitas vezes, e o outro Diego também que acompanha a gente nos eventos. A gente vai estar bastante juntos. A gente pode agora fazer umas brincadeiras do ano que vem, algumas pautas voltadas para até algumas receitas, algumas datas comemorativas para falar um pouquinho sobre gastronomia, e a gente pode botar o Eric para botar a mão na massa. O que você acha, Diegão? Hã? Bora? Eu falo que eu na cozinha é igual extintor de incêndio, só uso em caso de emergência. Acontece. Tem seu papel. Tem o seu papel. Isso aí, exatamente, Diego. Me lembra de uma coluna ou de uma dica do chefe, hein? Ó, dá pra gente desenvolver muita coisa aí que é legal. Falar de gastronomia é muito legal. Muito legal mesmo. Então é isso, gente. Agradeço o Diego pela condução dos trabalhos. Agradeço o pessoal que acompanhou a gente no Instagram, no YouTube e no Facebook. Até amanhã. Aliás, amanhã vai estar disponível, né? Então amanhã eu entro de novo para divulgar. E semana que vem é um novo episódio. É isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, turma. Show de bola.